A história de Davi e Mical pode ser encontrada no livro de 1 Samuel. Mical foi a primeira esposa de Davi e filha do rei Saul, da tribo de Benjamim. Ela é apresentada como a filha mais nova de Saul, conforme 1 Samuel, capítulo 14, versículo 49. Os filhos de Saul eram Jonatan, Ishuai e Melquissua. Os nomes de suas duas filhas eram estes. A primeira filha se chamava Mirabe e a mais nova, Mical. Seu pai Saul é uma das decepções da Bíblia. Com 30 anos, Saul subiu ao trono com grande promessa, mas não demorou muito para que suas falhas pessoais e espirituais se manifestassem, causando prejuízos tanto para ele quanto para Israel. Saul era impaciente e impulsivo, tomando decisões ruins sob pressão e tentando justificar-se em vez de admitir seus erros. Seu irmão Jonatan era um bravo soldado, assim como seu pai, e acabaria se tornando amigo, protetor e defensor de Davi na corte de Saul. Davi era pastor e músico em sua juventude, conhecido por tocar harpa. Ele tocava para o pai dela, o rei Saul, antes de ser promovido como seu portador de armas. Davi ganhou proeminência nacional em Israel ao matar o gigante filisteu Golias, um evento que resultou em uma grande vitória militar. Conforme Davi continuava vencendo batalhas, Saul ficava cada vez mais ciumento. Ele ficou furioso ao ouvir mulheres cantando canções que elogiavam as realizações de Davi mais do que as suas próprias. 2 vezes, o rei tentou pessoalmente matar Davi nas 2 ocasiões em que Davi escapou. Saul o nomeou capitão sobre 1000 soldados, talvez na esperança de que Davi fosse morto lutando contra os filisteus. Parece que Davi havia ocupado formalmente um comando maior anteriormente, mas suas proezas chamaram a atenção de todo o Israel. Mirabe, filha mais velha de Saul, havia sido prometida ao homem que matasse o gigante filisteu. Davi foi oferecido como genro, porém mais vitórias precisavam ser conquistadas antes que isso acontecesse. Saul esperava que Davi fosse morto durante esse processo. Quando Davi expressou sua falta de mérito social para ser genro do rei, Mirabe foi dada a outro homem, possivelmente como uma tentativa de humilhar Davi. É aqui que vemos o início do relacionamento entre Mical e Davi, conforme descrito em 1 Samuel, capítulo 18, versículos 20 e 21. Mical, filha de Saul, amava Davi, e ao saber disso, Saul ficou satisfeito. No entanto, Saul tinha intenções maliciosas ao dar Mical a Davi, esperando que ela se tornasse uma armadilha, uma má influência e fonte de problemas para Davi, além de desejar que os filisteus se voltassem contra ele. Saul concordou em dar Mical a Davi como genro pela 2ª vez, mas impôs uma condição estranha. Davi deveria trazer um dote de 100 prepúcios de filisteus. Mais uma vez, Saul esperava matar Davi pelas mãos dos filisteus. No entanto, Davi não foi eliminado tão facilmente. Ele retornou com um dote bizarro em dobro e tomou Mical como sua esposa. Inicialmente, Mical e Davi pareciam ter um ótimo relacionamento. Assim como seu irmão Jonatan, Mical teve ocasiões em que protegeu Davi dos planos de seu pai para matá-lo. Quando Saul enviou homens para matar Davi, Mical ajudou Davi a escapar pela janela e o cobriu com uma história de que ele estava doente. Ela depois alegou que Davi a havia ameaçado de morte se ela não o ajudasse. Essa situação marcou o início do relacionamento entre Mical e Davi, e sua história continuou a ter reviravoltas ao longo dos eventos narrados no livro de Samuel. Agora Mical, filha de Saul, amava Davi, e quando contaram isso a Saul, ele ficou satisfeito. Davi deu comida generosamente a todos em Israel, demonstrando seu coração de serviço e cuidado para com o povo. As ações de Davi foram humildes, pois ele não dançou para mostrar sua espiritualidade. A esterilidade de Mical não foi necessariamente resultado de julgamento divino, no entanto, o princípio permanece. Muitas vezes há esterilidade na vida e no ministério dos excessivamente críticos. O que começou como um casamento de celebridades em Israel envolveu uma série de eventos dramáticos que acabaram levando Davi a escolher múltiplas esposas. Mical escolheu falar contra seu marido e passou sua vida sem filhos. Embora Davi fosse um homem segundo o coração de Deus, seus relacionamentos conjugais foram problemáticos. Apesar disso, Deus trabalhou por meio do relacionamento entre Davi e Mical, apesar de sua natureza pecaminosa. E da mesma forma, o Senhor nos chama hoje a viver para Ele, apesar de falhas passadas, seguindo sua direção para nossas vidas. A esposa de Davi, Mical, se preocupava mais com sua imagem do que com a autenticidade.
Quando Davi dançou perante o Senhor, ela se sentiu envergonhada dele, querendo proteger a reputação da família e parecer muito sofisticada. Porém, quando focamos apenas na aparência em vez da essência, acabamos com um espírito superficial. Ao contrário de Mical, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mesmo sendo elogiado e adorado como o doce salmista de Israel, ele também passou por tempos amargos. Ele louvava a Deus 7 vezes ao dia, independentemente de seu humor ou cansaço de suas responsabilidades. Sempre encontrava tempo para apreciar e honrar a Deus. Davi enfrentou desafios, mas nunca deixou de louvar e se alegrar perante o Senhor. Ele reconhecia a grandeza de Deus e confiava nele em meio às suas tribulações. Davi sabia que a vitória estava garantida, não importando a intensidade da batalha. Somos exortados a enfrentar o que vier com confiança e louvor pelas vitórias que desejamos alcançar. Davi nos ensina a oferecer louvor e ações de graças ao Senhor, pois isso é um poderoso instrumento de vitória. Salmo 22 declara: Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossa oração é para que Deus nos ajude a triunfar, independentemente dos desafios que enfrentamos, para que o inimigo não enfraqueça nossa fé ao magnificar nossos problemas. Precisamos da graça para louvar mesmo quando nos sentimos fracos, pois é assim que vencemos nossas batalhas. Que todo o louvor e glória sejam para Deus. Em nome de Jesus, amém.